Oi, quarto ano. Tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais uma aula nossa aqui de história. Hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. Então vamos lá. Grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. Então, antes de falar especificamente de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, que a gente já estudou algumas semanas atrás aí, vocês assistiram alguns vídeos, a gente vai voltar um pouquinho e relembrar algumas coisas que nós também vimos no início dessa unidade, tá bom? Então, por quais motivos eles fizeram essas viagens? Eles quem? Os europeus. Eles fizeram essas viagens em busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos. Depois que isso aconteceu, dificultou a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Que tipos de especiarias? Então, aí eu coloquei alguns exemplos: a pimenta do reino, a canela, o cravo da Índia, o açafrão. Também existiam outros tipos de especiarias, como o gengibre, por exemplo, tá? E também os tapetes, seda e tudo mais. Então, depois que isso ocorreu, eles tiveram muita dificuldade para conseguir esses produtos novamente. Então, eles começaram a buscar maneiras para conseguir isso para eles. Por quê? Porque eles tendo condições de obter esses produtos, visava o que para eles? Visava lucro, e o que eles queriam era obter dinheiro, sempre com essa visão, sempre com esse intuito, né, de ganhar dinheiro, tá? E como conseguir uma nova rota para as Índias? O que eles tinham que fazer, né? O que eles tiveram que descobrir? Depois de muitos estudos, eles perceberam que a solução era navegar pelo Oceano Atlântico. Mas naquela época eles acreditavam em algumas coisas, em alguns perigos que pudessem existir e atrapalhar a viagem deles. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos de alguns perigos que eles enfrentavam, que eles imaginavam que enfrentavam. Vocês se lembram? Tá aí. Um dos perigos, e acho que o que eles tinham mais medo, eram os monstros marinhos imaginados, certo? Mas não era só isso, não. Eles também acreditavam que a Terra era quadrada, outros julgavam que a Terra era achatada como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios. Então, tinha muito mais coisas, muitas histórias que eles acreditavam, histórias de navegadores, que faziam com que eles tivessem medo de enfrentar o oceano. Mas os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos, não. Esses eram reais, como os ventos, que eram desfavoráveis, podendo até virar as caravelas, ameaça de encalhar a caravela, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos e também fome e sede nos navios. Então, esses eram perigos reais que eles enfrentariam durante as viagens, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre Portugal. Por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Primeiro, pela posição geográfica desse país, ou seja, a localização deles no mapa. Para eles seria mais fácil a movimentação pelo oceano. Tinham toda a burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, ou seja, investir dinheiro. Então, eles tinham todas as pessoas, né, daquela época, os reis, as rainhas, que eram a burguesia, né, que eram as pessoas que tinham poder, estavam do lado deles. Então, eles podiam investir dinheiro nessas viagens, nessas expedições marítimas deles.
Então, estavam sempre ao lado desses navegantes. Possuíam uma escola de navegação no país deles, que na época era a escola de Sagres, que se chamava. Tinham técnicas e conhecimentos, como a bússola, que está aí mostrando para vocês, essa aí que na época era quadradinha assim, o astrolábio, que é esse redondo aí que servia também para ajudá-los na navegação, e os mapas, né, os próprios desenhos dos primeiros mapas. E a criação de caravelas, que eles sabiam como criar uma caravela que sustentasse o suficiente na viagem deles. E o objetivo dessa expedição marítima pelo oceano era a busca de novas minas, como minas de ouro, de prata, expandir a fé católica, ou seja, fazer com que o catolicismo crescesse por onde eles passassem, buscar por especiarias, como nós já falamos, e os artigos de luxo. Além de tudo, a busca por novas terras. Eles queriam descobrir novas terras, ok? No livro de vocês, se vocês olharem, vocês têm um mapa como este, tá? Vocês se lembram o que era esse mapa? Aí tem na legenda as viagens, né? Pedro Álvares Cabral, qual foi o trajeto que ele fez, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro de Covilha, né? Então, assim, é um mapa para mostrar como era o trajeto dessas pessoas que foram importantes para a história, tá? E o que é importante vocês saberem, né? Os primeiros marcos das expedições portuguesas começou por onde? Começou por Celta. Foi o primeiro local, em 1415, que os navegantes portugueses passaram, onde eles começaram a fazer a descoberta. Então, foi o primeiro lugar por onde eles passaram, né? Onde a expedição deles passaram. E aí que eles começaram a descobrir alguns produtos, né? Como também está aí mostrando, né? Amarelinho, ouro. Também começaram em busca de escravos, pedras preciosas, especiarias, tá? Depois dessa passagem da história, né, dos portugueses, surgiu a concorrência espanhola. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, que são esses dois aí, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, estes reis aprovaram um plano muito audacioso do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. A gente vai falar um pouquinho de Colombo agora, tá? Então, a viagem de Cristóvão Colombo. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, chamadas Santa Maria, Pinta e Nina, tá? Depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos que eram favoráveis, ele teve uma grata surpresa. Qual foi a grata surpresa? Ele encontrou um continente que era novo para os europeus, que foi chamado de América. Por que eu digo era novo para os europeus? Para os europeus, sim, mas nesse continente já existiam alguns moradores, que vocês sabem bem quem eram. Então, depois que os europeus chegaram ao continente americano, a América ficou conhecida como o Novo Mundo. Mas a gente já tinha os indígenas que moravam lá, não é verdade? Que a gente já falou bastante sobre isso também. Mas o Cristóvão Colombo, ele ficou sendo conhecido como o descobridor da América. Só que ele morreu antes mesmo de saber que tinha descoberto esse continente, tá? Ele morreu sem saber que ele tinha feito uma descoberta tão importante.
No dia 22 de abril de 1500, chegou às terras de Veracruz, descobrindo o território que mais tarde ficaria conhecido como Brasil. De quem que a gente está falando, quarto ano? Com certeza vocês sabem e devem estar falando aí. Pedro Álvares Cabral, tá? A viagem de Cabral durou 44 dias e foram percorridos 7.000 quilômetros, até que ele chegasse às terras de Veracruz. E lá, estabeleceram relações com índios e expandiu-se a fé cristã, que a gente também já estudou, já falou sobre isso. A conquista do território brasileiro pelos portugueses se iniciou a partir da chegada de Cabral em 22 de abril de 1500. Era a segunda viagem organizada pela coroa portuguesa com destino à cidade de Calicut, na Índia, que também está lá naquele mapa. Essa cidade indiana era um local de intenso comércio e a primeira expedição portuguesa que chegou lá foi comandada por Vasco da Gama em 1498, que deu muito lucro para os portugueses. Isso também está lá no mapa. Cabral ele estava encarregado de conseguir o mesmo sucesso que Vasco da Gama, quando ele saiu para essa expedição. Para isso, ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500, com uma esquadra formada por 13 embarcações, que tinham 3 caravelas e 10 naus. Lembra das naus também, que é um tipo de embarcação? Era a maior expedição marítima que já se tinha organizado. O financiamento da expedição foi conseguido pela coroa portuguesa em bancos de Florença, na Itália, e por outros mercadores. Então, os investimentos, né? As pessoas que possibilitaram que essa viagem acontecesse, as pessoas que investiram dinheiro para que eles pudessem fazer essa viagem, tá? E essa foto, o que lembra vocês? Vocês com certeza já devem ter visto em algum livro, no próprio livro de vocês, ou do ano passado. Essa foto é muito conhecida. É a foto do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Então, como eu falei, a viagem deles, do Pedro Álvares Cabral e dos seus tripulantes, durou pouco mais de um mês, né? O primeiro sinal de terra firme visto pelos portugueses foi o Monte Pascoal, no litoral sul da Bahia. Recebeu esse nome por ser época da Páscoa e os portugueses serem católicos. Dias depois, eles desembarcaram em local que deram o nome de Porto Seguro, hoje chamado de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. O escrivão da expedição era Pero Vaz de Caminha. Ele registrou o primeiro contato entre os portugueses e os habitantes do local, os índios, como está aí mostrando na foto. O Caminha afirmava que eram puros e bons, admirando até a nudez dos indígenas, de como não ficavam envergonhados com ela. Ele acreditava que poderiam facilmente ser convertidos ao cristianismo, né, que era a religião dos portugueses. Portugueses e indígenas então realizaram algumas trocas de produtos, lembram? Que eu expliquei para vocês em umas aulas anteriores aí sobre a troca de produtos, em que os portugueses davam espelhos, facões, e os índios ficavam admirados com esses produtos porque não conheciam. E, para os portugueses, eles davam também as coisas que eles produziam no local onde eles moravam, como os cocares, as lanças, não é isso? Então, Cabral, depois que chegou lá, ele mandou erguer uma cruz de pedra para registrar que eles haviam tomado posse da terra, onde foram realizadas 2 missas no território, que também a gente já falou sobre isso, depois veio a parte que fala dos jesuítas, que a gente também já estudou, né? A parte que eu queria mostrar para vocês nessa aula era mais com relação à expedição de Colombo e a expedição de Pedro Álvares Cabral, tá, pessoal?
Esse é um assunto que a gente ainda vai ver mais vezes. No quarto ano, a gente pode ser que volte um pouco nesse assunto, a gente sempre vai lembrando, e no quinto ano vocês também vão ter contato de novo com essa parte da história, né? Porque a gente vai estudando, vai explicando sobre a história do Brasil e não tem como não voltar em alguns acontecimentos, até porque vocês precisam entender, tá? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Bom, e é isso, quarto ano. Para a próxima aula, eu não vou pedir nada para vocês. Eu vou desejar agora um bom fim de semana, que vocês descansem bastante, se divirtam da maneira que vocês puderem. Não estou dando atividade para a próxima semana porque fizemos já várias atividades relacionadas a esse capítulo, assistimos vídeos. Então, assim, a minha intenção hoje era passar o conteúdo para vocês. Mas uma coisa importante, qualquer dúvida que vocês tenham relacionada à explicação, relacionada à aula que vocês estão assistindo, ouvindo, ou que tenham dúvidas relacionadas às atividades que eu estou dando, por favor, coloquem na Agenda Edu. Eu esclareço as dúvidas, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês podem entrar em contato pela Agenda Edu, tá certo? Não fiquem com a dúvida, quarto ano. Isso é muito importante, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!